E aí, galera? Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico, aqui no seu canal Toques do Chico, canal que trata de saúde mental e comportamento humano em épocas de Covid-19, em épocas de pandemia, em épocas de confinamento. Por sugestão de um parceiro muito querido, o Pedro Amantea, eu resolvi pensar na ideia de fazer ao longo da pandemia uma série de vídeos que trabalham aspectos da saúde mental relacionados ao vírus. E ele, criativamente, me deu um nome para essa série de vídeos, carinhosamente, Cotox 19. Achei o máximo. Já falei nas semanas passadas sobre pânico e pandemia, já falei de solidão e solitude. Os vídeos estão lá, basta que vocês acessem o canal. E hoje resolvi falar de um assunto que também é muito interessante. Sexo no confinamento, sexo em tempos de pandemia. Como é que será que se faz tudo isso? Eu brinco sempre dizendo que sexo é um assunto bom de fazer, sexo é um assunto bom de falar, só que neste momento de tanta insegurança, de tanta paranoia, fica um pouco difícil saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, mesmo porque não há ainda estudos científicos consistentes sobre o assunto. O que se tem é preliminar. Muito do que os especialistas têm falado ainda é sujeito à reformulação, porque, como disse, os estudos ainda estão sendo feitos, mas há algumas coisas sobre as quais a gente já pode, talvez, estabelecer alguns consensos. Sexo em épocas de pandemia. Tem ouvido uma brincadeira, vocês já devem ter ouvido, dizendo que, nesse período de confinamento, das duas uma, ou o casal, ao final do confinamento, se separa, ou engravida. Há pesquisas mostrando na China que os casamentos, durante o período de confinamento, sofreram um aumento grande de abalos, de crises. E eu diria que o confinamento, como em qualquer outro aspecto a ele relacionado, tende a acentuar aquilo que está bom ou aquilo que está ruim. Se o casal já estava num período de crise antes do confinamento, obviamente o confinamento tem uma tendência a dificultar esta relação. Por outro lado, se as coisas estavam boas, se fluíam bem, se o casal tinha uma boa química e uma boa energia, a tendência é que consigam conviver de uma melhor forma. Agora, voltando à brincadeira, se ao final do período de confinamento, das duas uma, o casal ou engravida ou se separa, eu, muito realisticamente, do jeito que sou, digo assim, tem uma terceira via. O casal pode engravidar e se separar, o que não é nem um pouco difícil. Há pessoas que dizem que no período de confinamento, pela proximidade, pessoas que vivem juntas podem ter uma tendência a aumentar o sexo, porque isso favorece, isso estimula a vida sexual do casal. Diria eu que, por outro lado, temos que pensar que este confinamento ele não está despregado de uma série de preocupações, de incômodos, de inseguranças que nos cercam em relação à nossa saúde, à saúde das pessoas que nós amamos, à situação econômica do país, à situação econômica mundial, à nossa própria situação econômica. Pensando desta forma, a vida sexual tende sim a ser impactada negativamente. Sabemos que muitas das causas relacionadas à impotência sexual masculina têm relação direta com falta de grana, com desemprego, com insegurança, com instabilidade. Estamos falando de algum outro cenário que não esse no qual estamos? Portanto, se todos esses fatores, que são fatores muito comuns de levarem à impotência masculina, vejam que são fatores que contribuem para a redução da libido masculina e feminina. Portanto, essa ideia de que tamo junto, todo mundo vai transar, beleza, não é tão simples assim.
Embora, obviamente, a proximidade estimule a possibilidade de contato sexual, porque muita gente se vale do argumento de que não transo mais porque não há tempo, porque não nos encontramos. Confinados, se moram juntos, pode sexualmente. Agora, vamos lá para algumas coisas que já estão estabelecidas, né? Transo ou não transo durante o confinamento? Se se trata de um casal que vive junto, que mantém uma relação estável, que está em confinamento junto, e ambos não apresentam sintomas, vida normal. Se usam preservativo, continuam usando. Se não usam preservativo, continuam não usando. Tocando a vida sexual normalmente de acordo com a libido do casal, de acordo com a vontade de ambos e desde que seja consensual e desde que seja prazeroso para os dois. Porque nesse período de confinamento pode ser que um seja mais impactado do que o outro, e vamos lembrar que a relação sexual, para ser prazerosa e positiva, tem que ser consensual e boa para ambas as partes. Se o casal ele não mora junto, é um casal estável, que só tem a si e ao outro enquanto parceiros, a coisa fica um pouco mais complexa. Quebra o bloqueio, não quebra o bloqueio, saio do confinamento, não saio do confinamento, e aí vem uma questão que é o sexo virtual. Aquilo que já era uma prática, aquilo que vem se disseminando, que é o sexo via este ser humaninho que está aí, não é? A internet, as redes, é algo que cada vez mais tem sido praticado. Uma forma de estimular o parceiro, de se autoestimular, de manter o contato e de realizar um sexo seguro e à distância, sexo virtual. Muitos dirão assim: nossa, mas é como sexo com camisinha, chupa bala com papel. Galera, se é o que temos para hoje, melhor isso do que nada. Muita gente, inclusive, encontra muito prazer em fazer o sexo virtual, porque estimula. Já era uma prática corrente entre casais que não conseguem se ver cotidianamente, diariamente. Então, o sexo virtual é uma modalidade que tem aumentado. Masturbação, outra coisa que tem ajudado em tempos de confinamento, para aqueles que têm parceiros, para aqueles que não têm. Aquilo que sempre foi uma prática extremamente corriqueira, desde que o mundo é mundo, começa a voltar à tona e ser alvo de discussão, porque corresponde a um jeito, inclusive, de aliviar as tensões e todas essas inseguranças pelas quais passamos. Por outro lado, se eu apresento sintomas, nem sei se eu estou com o vírus ou não, suspende o sexo presencial. Beleza para o sexo virtual? Beleza para a masturbação? Autoerotismo? Agora, sexo presencial? Não. Por uma medida de proteção, inclusive ao parceiro. Outra questão. Não se sabe ainda, porque não há comprovação científica, se o sexo produz, se o sexo contamina. É quase que certo que não, que a prática sexual não transmite o vírus. No entanto, prática sexual implica contato, troca, interação, beijo, cheiro, lambida, pegada, transpiração. Essa é a parte perigosa. Eu posso falar assim: sexo não transmite o coronavírus. No entanto, como fazer sexo sem todos esses apêndices que tornam essa prática tão mágica e tão prazerosa? O sexo pelo sexo, sem beijo, sem lambida, sem cheirada, sem nada, como diria lá o Shakespeare, sem som e fúria, é uma tentativa. Já que o sexo pelo sexo, a prática sexual em si não transmite, eu encontro um certo conforto nesta informação. No entanto, na medida em que eu penso que a prática sexual é muito mais do que uma penetração e que envolve muito mais contato, a situação fica um pouco mais perigosa.
Vejam que à medida em que a gente vai complexificando essa discussão, mais e mais dúvidas vão surgindo. Porque já sabemos que não podemos tossir, espirrar, que não podemos transmitir as nossas gotículas para o outro. Como é que eu falo que isto não se dá no sexo? Portanto, pessoal, vejam, acabei de conhecer um paquera, acabei de conhecer alguém interessante, vou ou não vou? E aí? Me coloco em risco porque eu não sei qual é o nível de precaução e prevenção ao qual essa pessoa está se expondo ou se resguardando. O outro não sabe de mim. Como é que fica tudo isso? Muitas dúvidas, ainda muitas questões. Provavelmente outras coisas surgirão. À medida em que surjam, vamos discutindo. Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental, comportamento humano, sexualidade, aqui no YouTube. Tamo no Insta, te esperando. Se junta lá, gente. Toda segunda um vídeo novo no canal. Beijos de confinamento, vídeos da série Co Tox 19.